Oi, turma, tudo bem? Mais uma vez aqui para dar continuidade à nossa série Amar é. Essa série está baseada no texto de 1 Coríntios, capítulo 13, escrita pelo apóstolo Paulo, e ele quer nos ensinar que através do amor, todos os outros valores, eles acabam sendo frutificados em nossa vida se a nossa raiz for boa, certo? Então, nós entendemos aqui que quem ama respeita. Hoje nós queremos estar falando sobre a cultura do respeito. E nós vamos estudar um pouco sobre como dar e receber respeito. Inicialmente, eu queria apresentar aqui algumas situações para que você se identificasse, para ver como é que está o teu nível de entendimento sobre esse assunto, tá? E se você também se encontrar em alguma dessas situações aqui, você se identificar, você fica à vontade para dizer assim, me identifico com isso aqui, faço muito isso, ou não faço nada disso. Então, coisas que irritam as pessoas. A primeira, quando você está no trânsito e atrás de você tem uma pessoa que está buzinando direto, mas quando você olha para frente está congestionado, não tem para onde ir. E aí você fica se perguntando por que esse cara está buzinando. Dá vontade de descer do carro e dizer algumas, né? Então, é uma das situações aqui elencadas. Escutar música alta. De repente você está em casa num domingo, à tarde, querendo tirar aquele cochilo, aquele descanso. Aí o teu vizinho cisma, inventa de colocar as músicas dele nas alturas para toda a vizinhança escutar. Uma falta de respeito também, né? Quando você está no supermercado e você vai no caixa rápido, onde você tem que levar até 10 itens, e você percebe que a pessoa que está à frente, ela está dentro da cestinha dela com bem mais que 10 itens. É uma falta de respeito também, né? Quando você também, nessa mesma fila que você se encontra, existem pessoas que não estão respeitando o distanciamento, estão falando perto de você, e isso gera estresse, uma inquietação. Quando você recebe uma ligação e a pessoa, a primeira coisa que ela diz, a primeira coisa que ela pergunta é quem está falando. Quando você atende o telefone, ela pergunta assim, quem está falando? Dá vontade de perguntar assim, você ligou para quem? Certo? Dias de calor também acabam irritando a gente, deixando a gente um pouquinho mais estressado, mais impaciente, propenso a falar ou fazer alguma coisa desrespeitosa. Quando você está em casa, né, ou em algum lugar assim, está tentando se concentrar em alguma coisa, numa leitura, escrever alguma coisa, e tem uma pessoa ao lado que está digitando um texto e ela não coloca o celular no silencioso e você fica ouvindo o barulhinho daquele teclado ali buzinando no teu ouvido, né? Estressante também isso. E quando você tenta se concentrar e tem alguém falando do lado, né? Outra situaçãozinha também. Eu sei que existem inúmeras outras, mas eu listei essas aqui só para que a gente possa então se perceber. E aí, como é que você está? Como é que está o teu nível de estresse? Tá relacionado com essas coisas aqui, metade ou algumas ou nenhuma? Bom, se o amor não é grosseiro, como a gente falou aqui no início, porque uma vez que eu sou respeitoso, eu sou uma pessoa que não é grosseira, certo? Então, se o amor não é grosseiro, nós entendemos que o amor tem boas maneiras. E boas maneiras está relacionado com tratar com elegância, com delicadeza, com educação. Esses são sinais de pessoas amáveis e respeitosas. E é assim que nós devemos tratar os outros, com amor e com respeito. Mas aí surge a pergunta, a quem devemos respeitar? Posso te afirmar aqui que nós devemos respeitar todas as pessoas. Eu fiz questão aqui de grifar a palavra todas. Por quê? Porque o oposto de todas é nenhuma. Então, quando ele diz aqui todas, significa dizer que nenhuma deve ser tratada de forma desrespeitosa. Ou seja, preciso tratar a todos de maneira gentil, educada, para que eu possa então fazer aquilo que me é orientado. Respeite todas as pessoas. Então, sem exceção, sem discriminação, respeitando as diferenças, eu tenho sim
que respeitar todas as pessoas. E isso vai além do sexo, ou do gênero, da raça, da cor, da religião, time que torce, muito além disso. O que eu estou querendo aqui citar ou refletir com vocês é que existem outras coisas, outras situações que nós precisamos aprender a respeitar. Quem são essas pessoas então? Bom, apresento 3 aqui para ti, tá? São aquelas que eu não gosto, que não entra, sabe? Aquela que eu não conheço e aquela que eu não concordo. Esse tipo de pessoa, geralmente a gente se sente muito confortável para dizer o que pensa ou fazer alguma coisa, demonstrando grosseria, que não ama, de uma forma desrespeitosa, né? Porque eu não conheço, quando a gente liga para um serviço de telefonia e a gente quer ser atendido, a gente sabe que gera estresse e muitas vezes por estarmos ali no auge do calor das emoções, a gente acaba falando, eu não conheço essa pessoa, eu não gosto do serviço, eu não concordo com o que ela está dizendo, e a gente se acha no direito de ser desrespeitoso. De forma alguma. Nós devemos também respeitar essas pessoas, porque elas estão trabalhando, elas estão fazendo a parte dela, e o que eu preciso talvez entender aí é que eu preciso separar as coisas, certo? Então, respeitar abrange pessoas que eu não gosto, pessoas que eu não conheço e pessoas que eu não concordo, que têm uma opinião diferente da minha. O verdadeiro amor, portanto, é quando nós conseguimos amar as pessoas nesse nível, tá? Vem outra pergunta. Por que é que nós devemos, então, tratar a todos com respeito? Eu quero te apresentar aqui 2 motivos que vão responder essa perguntinha. Eu devo tratar a todos com respeito, por quê? Porque Deus criou e amou a todos. Assim como Deus me criou, criou a você, Ele criou a muitos outros. A Bíblia diz que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E eu creio nisso. Eu creio que nós somos gerados, nós somos criados por um Deus amoroso, criador de todo o universo. E quando Ele nos criou, Ele não fez distinção alguma entre nós. Nós somos todos iguais perante Deus. Logo, não há por que haver tratamento diferenciado entre nós. Devemos tratar a todos de forma igual e com respeito. Eu devo tratar a todos com respeito porque vou colher o que eu plantei. Posso te afirmar, sem medo de errar, a lei da semeadura é certa. Nós colhemos o que nós plantamos. Aquilo que nós dermos, nós vamos receber também. Aquilo que nós desejarmos, nós vamos ter também. De alguma forma isso vai voltar para a gente, certo? Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Você já escutou esse ditado? Pois é. De alguma forma, essa situação vai acabar voltando para mim. Então, a gente precisa também entender, usar desse pensamento, pensando do outro lado. Bom, se eu colho o que eu planto, pelo lado negativo, isso gera uma certa preocupação, mas também eu posso ver isso pelo lado positivo. Gentileza gera gentileza. Respeito gera respeito. Então, se eu plantar coisas boas, a tendência também é eu receber coisas boas. Então, eu quero apresentar para vocês agora algumas formas de respeitar e ser respeitado, a fim de que nós venhamos, então, colher lá na frente frutos bons para nossas vidas. 4 formas, então, de respeitar e ser respeitado. Se nós quisermos um mundo melhor, então nós vamos ter que fazer a partir de nós que as coisas mudem, certo? Então vamos aqui aprender, primeiramente, a estar respeitando as pessoas. Primeira forma de respeitar e ser respeitado. Fale sempre a verdade em amor. Como é boa a palavra, certa na hora certa. A forma como você fala pode aumentar ou diminuir o sentido que você quis dizer. Às vezes você diz a mesma coisa de 6 maneiras diferentes e a outra pessoa que vai receber essa mensagem vai entender também de 6 maneiras diferentes, embora as palavras sejam as mesmas. Então, aprenda a dizer as coisas de forma clara e com delicadeza. Por quê? Porque isso vai amenizar possíveis atritos que possam existir entre as pessoas. Aconselho você nunca a resolver problemas através de rede social. Se a conversa for séria, é melhor que seja pessoalmente. Por quê? Porque o corpo fala.
A tonalidade da sua voz nesse momento é muito importante. As expressões faciais também vai ajudar. Por quê? Porque a pessoa, quando está do outro lado, está lendo apenas o texto e ela imagina na mente dela que você está falando isso com um tom de voz elevado, com expressões faciais difíceis, né, ruins, e ela vai levar essa mensagem para o lado negativo, certo? Então é bom, se for conversar, que seja pessoalmente. Segundo, busque a excelência e não a perfeição. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Essa regra, ela é de ouro. Ela resolve muitas questões. Muitas vezes, eu vejo que a gente quer que as pessoas olhem para nós com misericórdia quando a gente faz uma besteira, faz uma bobagem, e aí nós queremos ser tratados com misericórdia. Mas aí, quando a gente olha para o outro que fez a besteira ou a bobagem, nós não somos nem um pouquinho misericordiosos. Então é preciso que nós venhamos a entender que, da forma como eu quero que me façam, eu devo fazer também as outras pessoas, certo? O segredo de um bom serviço, de um bom relacionamento, é tratar as pessoas com respeito. E o melhor lugar para começar a fazer isso, treinar, é dentro de casa, certo? Vamos ver aqui alguns pensamentos. A grosseria é a imitação do forte, feita por um homem fraco. Quando você vê uma pessoa nervosa, gritando, falando alto, sendo grosseiro, pode ter certeza, por trás dessa pessoa há alguém ferido ou com medo. Então, nunca ache que a pessoa que está ali ralhando, falando alto, ela, por dentro, ela está bem. Talvez ela tenha algum problema ali por dentro que precisa ser resolvido. Próximo pensamento. Quanto mais agradáveis são suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Diminua o tom da sua voz e melhore os seus argumentos. Tenho certeza que as pessoas irão te escutar. Embora elas não concordem com você, mas você conseguiu conquistar a simpatia delas, tendo em vista a forma educada, respeitosa com que você está se dirigindo a ela. Ninguém gosta de pessoas grosseiras, certo? A tendência da gente é se afastar dessas pessoas. Então, se você é uma pessoa grosseira e está reclamando aí porque as pessoas estão te abandonando ou não querem se aproximar de você, repense a sua forma de lidar com elas, melhore, tá? Próximo pensamento. Quando você lança a seta da verdade, deve molhar a ponta da seta com mel. Falar a verdade não é pretexto para você ser grosseiro. Seja sincero, sem precisar ser agressivo na hora de falar. Honestidade, verdade e amor é uma combinação perfeita. É difícil, mas é fundamental. Então, não confunda sinceridade com agressividade. Você pode muito bem falar a verdade de forma branda, educada, respeitosa. Ok? Terceiro pensamento. Quando compartilhar sua fé, respeite as pessoas e não as rejeite. Sejam sábios na forma como agir com as que pensam diferente de você. Faça isso com mansidão e respeito. Não sou melhor que ninguém e ponto. Certo? Seja amável, gentil, generoso e respeitador. Independente do credo religioso do outro, da fé que o outro professa. Não é justo que nós nos achemos melhor que o outro. Se você já se julga melhor que o outro, essa tua fé, essa tua crença aí, está meio capenga. É preciso você rever os seus conceitos, certo? Por quê? Porque a gente precisa tratar o outro com amor, independente. Lembra lá na frente, quando a gente fala assim, quem eu devo tratar com respeito? Todos, inclusive quem tem uma fé diferente da minha, certo? Por quê? Porque ao invés de eu aproximar, eu acabo afastando as pessoas se eu sou grosseiro com elas, se eu fico tripudiando ou fazendo um pouco da fé dela, ou querendo enfiar a goela abaixo a minha forma de pensar. Então não é por aí. Esteja disposto a ouvir o que as pessoas têm para falar. Deixa ela se expressar. E se houver um tempo, você pede licença para que você também possa se expor, né? Para que você possa colocar a sua forma de pensar de forma educada. A quarta forma, quando as pessoas forem rudes com você, pondere sua resposta. Não pague ninguém mal com mal, mas vença o mal com o bem. Se a pessoa for grosseira com você, conte até 10. Se for preciso, conte até 1000. Mas não responda com grosseria. Saiba que a palavra branda, ela desvia o furor. Grosseria só vai deixar as coisas piorem.
piores, né? Então, sabedoria popular nesse momento é: gentileza gera gentileza. Se acalme e depois você conversa melhor com essa pessoa. Para finalizar, promova o respeito e verá o quanto você será respeitado. É muito importante que nós venhamos a estar aplicando esses conhecimentos, essa teoria à nossa prática, a fim de que nós venhamos a viver o mais próximo possível daquilo que nós discursamos. O grande desafio da humanidade hoje é esse: é aproximar a sua teoria da sua prática. Então, vamos tentar fazer aquilo que nós aprendemos aqui acontecer, tá certo? A gente vai ficando por aqui. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade com outro texto, que eu tenho certeza, com outro assunto, outro valor, que eu tenho certeza que vai ser bem interessante para todos nós. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchauzinho.